Eu queria mencionar o seguinte. Em primeiro lugar, houve um certo fatiamento do debate da reforma tributária, onde nas fases em que estávamos ainda na elaboração de uma emenda constitucional, os economistas tiveram uma participação muito forte, bastante visível, e o debate praticamente se concentrou nas questões econômicas, que eu vou relacionar aqui. Uma vez aprovada a emenda constitucional, a ficha começa a cair agora no colo dos juristas, porque compete à lei complementar a regulamentação ou a definição dos limites do funcionamento mais operacional desse tributo. O que, infelizmente, se transformou num jogo de empurra-empurra. Quer dizer, havia determinadas metas a serem atingidas, como a solução não foi encontrada, jogou-se para a lei complementar, que é agora o objeto desse nosso debate, mas, por outro lado, eu vejo que a própria lei complementar também não resolve uma série de questões seríssimas na reforma tributária e empurra para a lei ordinária ou para a regulamentação, como é, por exemplo, o caso fundamental em qualquer reforma tributária, que é a definição de alíquota. Nós temos uma reforma tributária que coloca o nosso sistema federativo, o nosso sistema tributário de pernas para o ar. Literalmente, é uma revolução tributária, não uma reforma tributária. No entanto, sequer conhecemos a alíquota. Esse jogo de empurra-empurra passou da lei complementar, da Constituição, da emenda constitucional, para a lei complementar, que, por sua vez, agora joga no colo da lei ordinária, que, por sua vez, já está definida, contará ainda com um outro órgão que assume um poder muito além daquele que se esperava, que é o Tribunal de Contas da União, que passará a ter agora não apenas o papel de fiscalização ex post, após as ações do Executivo, mas anteriores, ex ante. Ele passará agora a auxiliar na definição de alíquotas e na definição de uma série de outras necessidades para a operacionalização desse imposto. Então, eu vejo a sequência aqui desse debate, onde eu vou falar sobre aspectos econômicos, como quase que um certo anacronismo, porque os impactos econômicos, eu costumo dizer, quando debato a reforma tributária, nós já perdemos. Os economistas que não concordaram com as premissas básicas do IBS e CBS já perdemos. E foi o primeiro debate na elaboração da emenda constitucional. Estamos agora no segundo, que é onde os detalhes deverão ser analisados, e esse é muito mais um tema de juristas, de advogados tributaristas, do que propriamente dos economistas. Mesmo assim, eu quero fazer os meus comentários enfatizando os impactos econômicos, e, como eu disse, não dependem mais da lei complementar, já foram definidas na emenda constitucional e trarão enormes prejuízos, na minha avaliação, ao país e à perspectiva de crescimento e desenvolvimento do Brasil. Eu elaborei aqui, basicamente, 6 pontos que eu gostaria de abordar. O primeiro deles é a questão federativa. Já foi amplamente mostrado aqui, tanto pelo professor Kiyoshi como pelo doutor Fernando Lobo, que, aliás, eu cumprimento pela clareza da exposição e pela amplitude da sua visão. É um problema central na reforma tributária. Afeta, sim, o nosso pacto federativo. E isso advém de uma falta de compreensão econômica na aprovação da emenda constitucional. O IVA é um imposto sobre valor agregado. Ele é um imposto nascido em países de organização política unitária e administrativa unitária. Ele é aplicado com enormes dificuldades em estados federativos, como é o caso da Alemanha,
onde os estados abdicaram voluntariamente, ou de alguma outra forma, de seus direitos, transferiram um imposto para a União que simplesmente reparte o produto da arrecadação com estados, mas é uma forma de solucionar esse problema federativo. O Canadá, até hoje, não resolveu esse problema. Se nós temos aqui um sistema complexo, o sistema canadense eu acho que é ainda mais complexo, onde cada uma das províncias tem o seu IVA, alguns harmonizados com o IVA federal, outros não harmonizados e alguns sequer adeptos ao IVA federal. Algumas províncias, inclusive, aderiram e depois saíram. Enfim, é um sistema extremamente complexo na sua operacionalização. Qual é a principal razão? É um Estado federativo. O último exemplo de um Estado federativo tentando utilizar um IVA de maneira ampla é a Índia, que para conseguir, e isso demorou mais de 20 anos, para conseguir a adesão dos seus estados a esse novo modelo, precisou literalmente ser subornado pela União, que se prontificou a pagar toda e qualquer, ou a compensar toda e qualquer perda de arrecadação que os estados poderão ter, inclusive com previsões de aumentos paulatinos de arrecadação que a União Indiana se comprometeu a garantir. E vejam, é evidente que isso aconteceu a partir de 2017 e em 2019 o governo central indiano já não conseguiu cumprir as suas obrigações com os estados, o que leva o regime tributário indiano a enfrentar grandes conflitos, inclusive com a criação de um novo imposto ou a manutenção de um imposto que estava previsto para deixar de existir, exatamente para gerar mais recursos para a União poder compensar os estados, que é um imposto sobre bebidas, cigarros e, enfim, uma espécie de um imposto seletivo que estava previsto para ser eliminado a partir do início da reforma tributária indiana. Então, vejam, o sistema federativo, ele é um sistema que não se ajusta à lógica econômica do IVA, muito bem apontado pelo Dr. Fernando Lobo, que mostra que existe nos estados federativos uma dificuldade de se ajustar às divergências em termos de ciclos produtivos, em termos... O Brasil é um país continental, onde, inclusive, o processo natural de produção, principalmente na agricultura, é completamente diferente de uma região para outra. Ou seja, o sistema federativo ele não é o sistema para a aplicação de um IVA. O IVA é um sistema cujo DNA fundamental se aplica a estados unitários. E todas as tentativas de adaptação resultam em sistemas extremamente complexos, extremamente burocráticos e que acabam num crescendo de complexificação ao longo do tempo, que levou o nosso ICMS, que era um bom tributo em 1965, estava na fronteira da modernidade tributária, ao chamado manicômio tributário que nós temos hoje. Nem sei se esse termo manicômio é correto, como bem falou o professor Fernando. É um sistema adaptado, sim, ao manicômio do nosso sistema político organizacional. Esse é que dá origem a essa complexidade toda. Portanto, o primeiro impacto econômico é que IVA é um tributo pouco apropriado para nações de organização federativa. Esse erro econômico já foi cometido lá atrás, né? E agora ele está sendo aprofundado com esse engessamento da transformação das nossas adaptações ao IVA a um modelo europeu completamente diferente da realidade brasileira.